Durante 30 anos, o Brasil foi uma terra esquecida. Após a missa, a cruz e a carta, o silêncio. Cabral havia partido rumo às Índias. A coroa havia recebido a notícia e nada mais foi feito. A nova terra permanecia intacta, visitada apenas por alguns navios e poucos homens. Era como se o Brasil tivesse sido descoberto para ser ignorado. Mas o tempo mostraria: o que é abandonado se torna alvo fácil dos ousados. Portugal tinha o mundo em suas mãos. As rotas do Oriente traziam ouro, pimenta, seda e fama. O Brasil, em comparação, era mato e silêncio, floresta e mistério. Sem minas visíveis nem cidades indígenas para conquistar, não valia o risco. E assim, por 3 décadas, a nova terra ficou à deriva. Até que os ventos da cobiça sopraram de outra bandeira. Os franceses surgiram como fantasmas no litoral atlântico. Chegavam sem avisar, trocavam com os nativos, levavam madeira, deixavam pólvora. A cruz de Cristo fincada na areia parecia não bastar mais. A posse não se sustentava com palavras, mas com presença, e a coroa portuguesa finalmente entendeu: era preciso ocupar. Antes que o Brasil deixasse de ser Brasil e se tornasse França. Foi então que o pau-brasil gritou: suas cores, seu valor no mercado europeu, sua abundância nas matas costeiras. Não havia ouro, mas havia lucro, e o comércio informal entre indígenas e invasores já corroía a soberania portuguesa. O Brasil deixara de ser apenas espiritual, agora era econômico. E a coroa, pressionada, começou a arquitetar a ocupação. Dom João III, sucessor de Dom Manuel, tinha diante de si uma terra colossal, grande demais para ser administrada diretamente do outro lado do mar. Portugal era pequeno e seu tesouro ainda menor. Como ocupar, povoar, proteger e explorar uma terra tão vasta? A resposta foi antiga, quase feudal: dividir para multiplicar. E assim, a ideia das capitanias hereditárias começou a tomar forma. Não seria o Estado a colonizar. Seriam nobres, soldados, servidores leais, cavaleiros da fé e da espada. Homens que, em troca de terra e título, se tornariam donos do Brasil. Capitanias seriam concedidas e seus donatários quase reis locais. Receberiam cartas de poder, jurariam lealdade à coroa e fincariam presença. Estava selado o destino. O Brasil seria quebrado para tentar funcionar, mas o que parecia solução carregava a semente da fragmentação. A terra seria fatiada como pão sagrado, mas com apetite desigual. Poucas capitanias prosperariam, muitas falhariam, e o povo que ali nascesse viveria em um país rachado desde o berço. Nascia o Brasil, não como uma nação, mas como um mosaico de concessões. E a pergunta que ecoa até hoje é: quem realmente fundou este país? O Brasil foi esquecido por Portugal, mas não pelo mundo. Com o passar dos anos, rumores sobre suas florestas e riquezas se espalharam. E onde o rei não vai, o pirata chega. Os franceses apareceram como sombras, sem bandeira nem permissão. Desciam em pequenos navios, ancoravam nas baías, faziam alianças com os nativos. O que Portugal dizia possuir, outros começavam a usar. Naus da Bretanha cruzavam os mares com velocidade e ousadia. Vinham em busca do pau-brasil, da madeira vermelha como sangue. Trocavam espelhos por troncos, facas por confiança, pólvora por lealdade. Os indígenas, sem entender fronteiras europeias, faziam amizade com quem oferecesse mais. E enquanto isso, Lisboa dormia. Dormia enquanto perdia o que dizia ser seu. Relatos começaram a chegar. Navios estrangeiros foram vistos ao sul. Índios falavam francês. Portos clandestinos surgiam em baías escondidas. O litoral, imenso e sem vigilância, era um convite ao saque. A coroa percebeu, tarde demais, que a cruz não bastava. Era preciso colocar pés na terra, espadas no solo, casas de verdade. O tempo do abandono havia acabado, mas Portugal não era um império rico. Seu foco ainda era o comércio com a Índia e os lucros do Oriente.
Manter soldados no Brasil custava caro. Administrar uma terra tão distante parecia impossível. Foi então que surgiu a solução medieval: terceirizar o sonho, dar a terra a quem topasse ocupá-la por conta própria. Dom João III reuniu conselheiros e mapas. Estudaram a costa, traçaram faixas, dividiram o Brasil no papel. Capitanias seriam concedidas a nobres leais, heranças perpétuas de terra. Cada donatário cuidaria do seu pedaço, com poderes quase absolutos, como senhores feudais em pleno trópico. Era o velho mundo tentando conquistar o novo com as mesmas fórmulas. A ameaça francesa acelerou tudo. A coroa começou a enviar expedições, fundar pequenos postos, fincar estacas. Mas era pouco, era tarde, era arriscado. Só com o apoio de particulares a terra poderia ser tomada de verdade. E assim, em nome da defesa, nasceu a ideia da fragmentação. Brasil seria território partido antes mesmo de ser povo. O inimigo não veio com exércitos, veio com escambos. E o Brasil, antes mesmo de se conhecer, já havia sido negociado. A França não ficou, mas sua presença obrigou Portugal a agir. E a reação da coroa foi dividir a terra como prêmio. Nascia um novo ciclo, marcado por contratos, fé e sangue. O ciclo das capitanias estava prestes a começar. Em 1534, Dom João III assinou os documentos que mudariam para sempre o destino do Brasil. Em vez de uma colônia unificada, nascia um território quebrado em 15 faixas verticais. Cada uma era uma capitania, com seu próprio senhor, suas próprias regras e seus próprios limites. Do Rio Grande ao sul de São Vicente, o Brasil foi desenhado como um tabuleiro. E como num jogo de risco, as peças seriam entregues a quem se arriscasse. Portugal não governaria diretamente. Daria poder a terceiros e esperaria o retorno. As capitanias eram hereditárias, perpétuas e quase absolutas. Cada donatário recebia uma carta de doação e outra de foral. Tinha o direito de fundar vilas, distribuir sesmarias, cobrar impostos, aplicar justiça. Podia erguer igrejas, importar escravos, montar engenhos, nomear capitães e, acima de tudo, deveria defender, povoar e cultivar. Em troca, devia fidelidade ao rei e parte dos lucros. Foram escolhidos 12 homens de confiança da coroa, nobres, militares, fidalgos com folha de serviços prestados. Homens que haviam combatido mouros, navegado pelo Oriente, servido à igreja. A maioria jamais havia pisado na América, mas recebia agora pedaços imensos dela. Alguns enviaram parentes ou procuradores. Outros tentaram governar por carta. O Brasil era deles, no papel, mas na selva era outra história. A divisão foi feita com régua e esperança. Cada faixa tinha cerca de 50 léguas de largura, do litoral ao meridiano do Tratado de Tordesilhas. Não se considerou relevo, população nativa ou vocação da terra. Foi uma divisão cega, simbólica, cheia de fé e risco. Na cabeça da coroa era o único caminho. Na prática seria um caos. A única exigência da coroa era o resultado. Portugal não enviaria soldados, nem colonos, nem recursos. O donatário que quisesse prosperar, que o fizesse sozinho. E se falhasse, ninguém viria em seu socorro. Era colonização por mérito, por esforço e muitas vezes por desespero. O sonho viraria realidade, ou afundaria em selva e abandono. As cartas de doação eram lidas com solenidade. Os brasões eram gravados em pergaminhos dourados. A igreja abençoava os embarques. Os fidalgos partiam com fé, mas poucos sabiam o que os esperava. Febre, ataque indígena, naufrágios, fome. Do lado de cá, a floresta era maior que qualquer medalha. E o mar que os trouxera não garantiria a volta. Ainda assim começou a marcha. Chegaram as primeiras famílias, os primeiros engenhos, as primeiras cruzes. Capitanias como São Vicente e Pernambuco floresceriam. Outras seriam tragadas pelo esquecimento.
O Brasil não nascera como pátria, nascera como concessão, dividido, isolado, dependente da sorte dos donatários. E o povo que surgiria dali herdaria essa fratura original. A teoria era promissora, mas a realidade foi implacável. Dos 12 donatários, a maioria jamais viu a terra que recebeu. Mandavam cartas, recebiam más notícias, navios afundavam, colônias minguavam. A terra era fértil, mas hostil. E o Brasil, naquela época, parecia engolir quem ousasse dominá-lo. O maior inimigo não era a coroa, era a natureza. Florestas fechadas, calor sufocante, doenças tropicais. A febre matava mais do que as flechas. Engenhos se desfaziam na lama, plantações morriam antes da colheita. Os rios transbordavam, os ventos arrastavam, o solo era imprevisível. O paraíso prometido revelava seus espinhos. Depois vinham os povos originários. Os indígenas, que haviam recebido Cabral com curiosidade, reagiam agora com guerra. Eles viam os europeus fincando cercas, expulsando, escravizando. Algumas tribos fugiam, outras lutavam. Os donatários descobriram que colonizar significava enfrentar quem já vivia ali. E essa luta, sangrenta e desigual, marcaria o DNA do país. Sem soldados da coroa, sem reforços constantes, sem recursos do tesouro, a maioria das capitanias foi abandonada à própria sorte. Porto Seguro, Ilhéus, Espírito Santo, Maranhão, promessas que viraram ruínas. O mar levava mais do que trazia, e os donatários, a um, falhavam. O sonho de colonização particular se tornava um cemitério de pergaminhos. As cartas de doação continuavam em vigor, mas eram como títulos fantasmas, papéis que não significavam presença real. O rei observava de longe, sem intervir. Esperava que o tempo e a sorte corrigissem o curso. Mas não era a sorte que governava o Brasil. Era a resistência, a selva e a ausência de Estado. Entre todas, apenas 2 capitanias resistiram, Pernambuco e São Vicente. Com clima favorável, acesso ao mar e donatários mais organizados, prosperaram. Pernambuco virou potência açucareira. São Vicente, base do futuro bandeirantismo. Foram exceções, não regra. E por muito tempo foram os únicos pedaços de Brasil que deram certo. O restante do território era um quebra-cabeça vazio, fragmentado, mal comunicado, sem unidade. O Brasil não se via como país, nem como projeto. Era apenas um conjunto de territórios privados, alguns vivos, outros fantasmas. O fracasso das capitanias não era só um erro administrativo, era um aviso. O Brasil não podia nascer sozinho. Quando quase tudo ruiu, 2 capitanias resistiram. Num mapa cercado de fracassos, Pernambuco e São Vicente brilhavam como brasas acesas na escuridão. Não foi sorte, foi estratégia, trabalho e adaptação. Enquanto outras afundavam na selva, essas 2 aprenderam a navegar os ventos da terra. Plantaram, construíram, combateram e cresceram. E foram essas 2 faixas solitárias que salvaram a ideia de um Brasil viável. Em Pernambuco, o nome do sucesso era Duarte Coelho. Ex-militar, experiente na Ásia, sabia negociar e comandar. Ao chegar em 1535, plantou engenhos, levantou defesas e firmou alianças com indígenas. Instalou a vila de Olinda e organizou uma rede de produção de açúcar. Transformou a capitania em potência econômica. Era, enfim, um senhor de terra com visão de Estado. O açúcar tornou-se o ouro do século XVI. A demanda europeia crescia e Pernambuco soube atender. Força de trabalho indígena e mais tarde africana moveu os primeiros engenhos. O litoral se encheu de vida. Trapiches, igrejas, navios, sobrados. Pernambuco tornou-se exemplo e esperança. A primeira miniatura de Brasil que dava lucro. São Vicente no sul foi outro milagre silencioso. Mais modesta, menos rica, mas igualmente resistente. Ali, Martim Afonso de Souza fundou uma vila com organização urbana e traços europeus. Os colonos vieram para ficar.
lavraram a terra, casaram-se, multiplicaram-se. A mistura com os povos indígenas gerou uma nova identidade. E no interior surgia a figura do bandeirante. Ambas capitanias serviram como âncora moral e econômica. Enquanto o restante do país desmoronava em falhas e silêncio, Pernambuco e São Vicente mantinham o estandarte do projeto colonial erguido. Forneciam alimentos, informações, modelos. Mostravam que era possível fazer o Brasil dar certo, mesmo sob abandono. E a coroa, a O.S. Poucos, voltou a olhar para a colônia com outros olhos. Mas a sobrevivência dessas duas não apagava a tragédia das demais. Ainda havia ataques indígenas, incursões francesas, isolamento e miséria. O Brasil seguia dividido, fraturado, ineficiente. E por mais que Pernambuco e São Vicente brilhassem, o país não poderia ser sustentado para sempre por dois pilares. Era hora de repensar tudo, ou perder tudo. Essas duas capitanias foram sementes plantadas no deserto. Pernambuco com seu açúcar e sua força. São Vicente com sua mistura e seu espírito explorador. Ambas provaram que o Brasil tinha futuro, mas precisava de corpo. O tempo das concessões estava no fim e nascia uma nova ideia, a do governo geral. O modelo das capitanias sangrava. As cartas de doação viravam ruínas burocráticas. Donatários voltavam a Portugal arruinados ou desapareciam na selva. Alguns foram mortos em conflitos com indígenas. Outros nunca saíram do papel. O rei, enfim, entendeu. O Brasil não se faria por decreto. A fragmentação territorial havia criado um país que mal se falava. Cada capitania seguia sua lógica, sua língua, sua sorte. Não havia unidade, nem comunicação, nem defesa central. A costa era invadida com frequência e o interior permanecia desconhecido. O Brasil era mais uma sombra do que uma colônia. Em 1548, Dom João III reuniu seus conselheiros. A ideia era clara: a coroa retomaria as rédeas. Chega de terceirizações, de nobres falidos, de aventuras isoladas. O Brasil seria governado por um representante direto do rei. Nascia o cargo de governador-geral, e com ele a tentativa de transformar caos em corpo. O escolhido para essa missão impossível foi Tomé de Souza, militar experiente, homem de confiança, católico fervoroso. Sua missão era dupla: governar e fundar. Governar o que havia e fundar o que faltava. Teria autoridade sobre todas as capitanias e traria com ele soldados, padres, engenheiros e colonos. Junto a Tomé vinham também os jesuítas, homens que não carregavam espadas, mas palavras. Vinham para catequizar, alfabetizar e domesticar. A fé caminhava com a espada, como sempre. E Salvador, a cidade que fundariam, seria a nova cabeça da colônia. Um novo Brasil começava a ser desenhado. O governo geral era uma tentativa de unificação, de fazer um país onde havia apenas pedaços, mas era também o reconhecimento de um fracasso. As capitanias não haviam funcionado, e Portugal aprendia, a duras penas, que um império exige presença, e presença exige planejamento, não apenas esperança. O ciclo das capitanias não terminava ali. Elas seguiriam existindo, mas agora sob a sombra de um poder maior. A experiência serviu de alerta e aprendizado. E as sementes lançadas por Duarte Coelho e Martim Afonso, enfim, encontravam solo fértil. O Brasil deixava de ser apenas uma herança fragmentada e começava a nascer como projeto da coroa. O Brasil não nasceu como nação. Nasceu como concessão, como pedaço, como tentativa. Foi dividido antes de ser entendido, fatiado antes de ser vivido e moldado por mãos distantes que nunca sentiram o calor da terra. Nosso ponto de partida foi a fragmentação. As capitanias deixaram marcas invisíveis que ainda vivem. Territórios isolados, desigualdade entre regiões, centros que florescem e periferias que lutam. O país nasceu com donos, nasceu sob contratos, e mesmo quando a coroa tomou o comando, as heranças ficaram.
A estrutura da terra, a lógica da posse, a mentalidade da distância, tudo isso ecoa até hoje. Mas no caos, houve resistência, houve Duarte Coelho e Martim Afonso, houve o engenho que girou, a vila que cresceu, a cruz que ficou de pé, houve o povo que chegou, sofreu, resistiu, criou raiz. O Brasil não foi feito por papéis, mas por gente, gente que sangrou para que um dia houvesse chão. O fracasso das capitanias ensinou que não se constrói um país apenas com fé e ambição. É preciso organização, presença, diálogo, unidade. E mesmo isso, séculos depois, ainda estamos aprendendo. O que começou como pedaços tenta até hoje ser inteiro. O Brasil ainda busca colar os cacos da sua origem. Esse episódio é mais que uma lição de história. É um espelho. Mostra de onde viemos e por que ainda somos assim. Um país de extremos, de contrastes, de desigualdades que nascem com a terra, mas também de força, de renascimento, de memória e de um povo que insiste em construir onde tudo parecia ruir. As capitanias foram apenas o primeiro rascunho. O Brasil real ainda viria, com suor e conflito. Mas entender esse começo é essencial. Pois só entende um país quem entende suas rachaduras. E só reconstrói quem conhece os escombros. A história do Brasil começa no corte e caminha para a cura. Se essa jornada despertou em você o desejo de entender o Brasil como ele realmente é, inscreva-se agora no canal História na Mente. Aqui cada episódio revela não só o passado, mas o presente escondido dentro dele. Porque só conhece o Brasil quem grava sua história na mente.